Olá, minha gente. Novamente tenho um encontro marcado com vocês. Daremos continuidade às nossas lições semanais. São lições elaboradas para a escola bíblica dominical. E tomamos como referência a nossa obra, nosso segundo livro, lançado no ano de 2010, cujo título é O Padrão Bíblico para a Família. Hoje estaremos estudando a lição número 6, uma lição inédita, porque elaboramos este manual para os nossos estudos, cujo título é Vivendo o Padrão Bíblico para a Família. Esta revista ainda não está publicada e por isso vocês não a encontrarão para comprar. E o nosso título que daremos à lição de hoje é um assunto polêmico, complexo, de difícil entendimento e também de grandes divergências entre os exegetas bíblicos. O seu título é O Divórcio e a Bíblia. A lição número 6, a lição que estaremos estudando a partir de agora, nós baseamos o nosso texto áureo, no livro do profeta Malaquias, capítulo 2, versículo 16, que diz assim: Pois o Senhor Todo-Poderoso de Israel diz: Eu odeio o divórcio. Eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Portanto, tenham cuidado e que ninguém seja infiel à sua mulher. Moisés havia consentido o divórcio entre o povo de Israel por causa da dureza dos seus corações. Moisés disse ao povo: Pode acontecer que um homem case, mas depois de algum tempo não goste mais da sua esposa porque há nela alguma coisa que não agrada a ele. Nesse caso, ele deve preparar um documento de divórcio, entregá-lo à esposa e mandá-la embora. Está registrado lá no livro de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1. O principal motivo para o divórcio, nesse caso, era o de o marido descobrir alguma coisa, alguma doença corporal durante o casamento, e que a mulher, sabedora da lei, ocultava do seu marido por sua conta e risco. A doença em si, como a hanseníase, por exemplo, tão comum naquele tempo, não seria o motivo principal para o marido dar-lhe a carta de divórcio, mas sim a falta de conhecimento que lhe fora ocultada pela mulher e que fora descoberto pelo marido durante o casamento. Ocorre que o divórcio que ocorria e se manifestava de maneira opressiva
imperiosa, violenta, caprichosa entre o povo de Israel, Deus diz: eu odeio o divórcio. Eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Portanto, tenham cuidado e que ninguém seja infiel à sua mulher. O divórcio, nessa situação, era uma palavra usada de forma natural, apenas para levar as pessoas a pecarem e carimbar o divórcio como uma coisa cruel. Em outra versão, o Senhor Deus dos Exércitos diz: eu odeio o divórcio. Odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, de modo que não se possa escondê-lo, nem lavá-lo, nem removê-lo, mas envolvê-lo com sua roupa, e isso para sua vergonha e punição. Era, em outras palavras, uma vestimenta externa de violência, como Asaf diz no Salmo 73, versículo 6. Por isso, usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. Davi disse o mesmo no Salmo 109, versículo 18. Para ele era tão fácil amaldiçoar como se vestir. Que as suas maldições entrem nele como água e cheguem até os seus ossos como azeite. Era como uma roupa com lepra irritante, imunda, que deveria ser queimada com fogo. No 7º dia, ele examinará a mancha e, se ela se tiver espalhado, então o mofo é contagioso. E a roupa, ou o tecido, ou o couro, ou o objeto feito de couro está impuro. E o sacerdote o queimará. É mofo contagioso e deverá ser destruído pelo fogo. Está lá no livro de Levítico, capítulo 13, versículos 51 e 52. E como verdade aplicada, escrevemos que o divórcio pode ser comparado a uma cirurgia de amputação de um membro do corpo, por não mais exercer a sua função. E tiramos como objetivos desta nossa lição explicar que o casamento sem o perdão não subsiste, não subsistirá. E esclarecer que não se conserta um erro praticando outro. Mostrar a ojeriza de Deus com o divórcio. E como textos de referência, tiramos como base o capítulo 19 do Evangelho de Mateus, versículos 3 ao 11. E no versículo 3 deste nosso texto de referência, está escrito assim:
Alguns fariseus chegaram perto dele e, querendo conseguir alguma prova contra ele, perguntaram: será que, pela nossa lei, um homem pode, por qualquer motivo, mandar a sua esposa embora? Alguns fariseus chegaram próximo a Jesus com a intenção de provocá-lo a partir de um problema existente na comunidade israelense. E perguntaram a Jesus: será que pela nossa lei um homem pode, por qualquer motivo, mandar a sua esposa embora? A população de Israel encontrava-se dividida sobre esse assunto, pois existiam duas correntes de pensamento. Existiam os seguidores de Hillel, que achavam que um homem podia se divorciar de sua mulher por qualquer motivo. Também existiam os seguidores de Shammai, que achavam que não se podia divorciar de sua mulher, a não ser apenas por acusação de delito sexual. E o importante é que Jesus não se prendeu nas opiniões de Hillel e nem Shammai, mas relembrou aos líderes religiosos que o objetivo de Deus é que o marido e a mulher vivam juntos para sempre, quando Deus estabeleceu o enlace matrimonial. Os fariseus deduziram que Jesus defendia a conservação do casamento e resolveram perguntar por que Moisés permitiu então a separação de casais no seu tempo. E no versículo 4, Jesus respondeu: por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz: no começo o Criador os fez homem e mulher? E Jesus continuou no versículo 5. E Deus disse: por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. E Jesus conclui no verso 6. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Deus criou os seres humanos e formou o homem e a mulher e os uniu através do matrimônio como um elo inseparável. Esse elo é uma aliança estabelecida por Deus, uma vez que é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Então, o que Deus uniu, os homens não podem separar. E no versículo 7, Mateus registra o seguinte: os fariseus perguntaram: nesse caso, por que é que Moisés permitiu ao homem mandar a sua esposa embora se der a ela um documento de divórcio? Jesus respondeu, versículo 8:
Moisés deu essa permissão por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação não era assim. A resposta do Senhor foi que Moisés permitiu essa concessão na lei, considerando que as pessoas tinham um coração insensível. Todavia, essa não foi a proposta de Deus quando instituiu o matrimônio através da união entre o homem e sua mulher. Deus pretendia que o casal vivesse unido para sempre. E no versículo 9 do nosso texto de referência, diz assim, Jesus continuando o discurso: portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. O divórcio era algo repudiado por Deus, a não ser em caso de traição matrimonial. Mas eu lhes digo, todo homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, será culpado de fazer com que ela se torne adúltera, se ela casar de novo. E o homem que casar com ela também cometerá adultério. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 32. Muitos estudiosos da Bíblia diferem sobre o significado desta regra de exceção, que encontramos somente aqui nesta passagem do Evangelho de Mateus. O termo grego que define o sentido de infidelidade conjugal é porneia, que é definida como relações sexuais ilícitas. O verbete ilícito, que tem o sentido de coisa ilegal ou imprópria, confunde a cabeça de muita gente, considerando que nos tempos modernos pouca coisa é tida como ilícita. As autoridades civis legalizaram atividades que Deus não autorizou, entre elas o divórcio, e isso não as torna corretas. Outros entendem que Jesus usou este termo com o sentido de adultério, moicheia, no original grego, que é relativo ao adultério, isto é, quando uma pessoa casada tem relação sexual com outro fora do casamento. Com isso, entende-se que o adultério de um dos cônjuges dentro do casamento é o único motivo satisfatório para terminá-lo em divórcio. Entre as pessoas que defendem esse entendimento, há os que defendem que um novo casamento é possível. Outros defendem a ideia de que um novo casamento, de modo algum, deverá ocorrer. Outros entendem que porneia só teria sentido de infração sexual durante o período do noivado,
ocasião em que a comunidade judia já considerava os noivos como se fossem casados, mesmo que não houvessem consumado o casamento através das relações sexuais. Se nesse tempo a mulher se engravidasse, como ocorreu com Maria, noiva de José, o divórcio seria possível a fim de rescindir o trato de casamento. Outros ainda acreditam que o verbete porneia fazia referência a casamentos ilegítimos ocorridos entre parentes colaterais, conforme preceitua o livro de Levítico, no capítulo 18, versículos 6 ao 18. Se um homem descobrisse que sua mulher era um familiar próxima, ele estaria em um casamento incestuoso e, por isso, teria razão justificável para o divórcio. E no versículo 10 do nosso texto de referência, os discípulos de Jesus disseram: se é esta a situação entre o homem e a sua esposa, então é melhor não casar. E eles continuaram no versículo 11 com a resposta de Jesus. Jesus então respondeu: este ensinamento não é para todos, mas somente para aqueles a quem Deus o tem dado. Qualquer que seja o entendimento humano para a justificativa sobre o divórcio, Jesus opinou pela conservação do casamento. Alguns dos que ouviram as palavras de Jesus sobre o divórcio entenderam que, se não houvessem justificativas para a separação, seria melhor então não se casarem. Todavia, não era isso que Jesus pretendia com as suas palavras, uma vez que Deus concedeu o casamento entre o homem e sua mulher para o seu pleno desenvolvimento, conforme está escrito no capítulo 2 do livro de Gênesis, versículo 18, que diz assim: depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. E na introdução, nós dissemos que é importante esclarecer o significado dos vocábulos, para não empregá-los de maneira imprópria. Fornicação é o ato sexual de uma pessoa solteira. Adultério é o ato sexual de uma pessoa casada com outra que não seja o seu cônjuge. Prostituição é o ato sexual a troco de vantagens. Dadas estas explicações, estudaremos então um assunto tão complexo. E no tópico primeiro, o título é: Moisés não mandou divorciar. Os fariseus quiseram encostar Jesus na parede, dizendo que Moisés mandou dar carta de divórcio. Jesus certificou-lhes que Moisés não mandou, mas consentiu que um costume fosse regulamentado. Deus estabeleceu a união conjugal, não o divórcio. O casamento é o desejo de Deus,
não a separação do casal. No princípio, ao instituir o matrimônio, Deus não deixou orientação alguma sobre o divórcio. Ele disse: é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Capítulo 2 do livro de Gênesis, versículo 24. A dissolução do vínculo matrimonial é resultado do pecado e da dureza do coração. O casamento é uma instituição digna de honra entre todas. Que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Deus tem um sentimento de repugnância em relação ao divórcio e por isso não o tolera, conforme o texto que lemos em Malaquias capítulo 2, versículo 16, que serviu como base para o nosso texto áureo. E no subitem 1.1, demos por título Moisés regulamentou uma prática. Moisés regulamentou um hábito existente entre os judeus. O regimental serviu para garantir segurança à mulher que era colocada para fora de casa sem nenhuma garantia. O marido repudiador, agora, deveria emitir um documento com valor de carta de repúdio à esposa legalmente rejeitada. Moisés disse ao povo: pode acontecer que um homem case, mas depois de algum tempo não goste mais da esposa porque há nela alguma coisa que não agrade a ele. Nesse caso, ele deve preparar um documento de divórcio, entregá-lo à esposa e mandá-la embora. Versículo 1 do capítulo 24 do livro de Deuteronômio. E no subitem 1.2, demos por título o direito do divórcio. O direito de realizar novas núpcias após o divórcio era vigente entre os israelitas. O divórcio legalmente constituído colocava um final absoluto no casamento arruinado por algum motivo. E no tópico 1.3, o título é Jesus não mudou o divórcio. Conforme os textos de referência desta nossa lição, Jesus não modificou o conceito dos fariseus sobre o divórcio. A discussão era a seguinte: por que motivo uma pessoa buscava o desfazimento legal do matrimônio? No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 30
31 e 32, Jesus estabeleceu o conceito de divórcio. Foi dito também: quem mandar a sua esposa embora deverá dar a ela um documento de divórcio. Mas eu lhes digo: todo homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, será culpado de fazer com que ela se torne adúltera, se ela casar de novo. E o homem que casar com ela também comete adultério. Ou seja, se o repúdio fosse ocasionado por motivo de adultério, pecado gravíssimo, o divórcio seria justo, mas deveria ser legalmente oficializado. Cristo o ratificou. Esse tipo de divórcio anulava, de modo absoluto, o casamento. E no tópico número 2, demos por título: para quem deve ser o divórcio? No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 5 a 12, dizem assim: então Jesus disse: Moisés escreveu esse mandamento para vocês por causa da dureza do coração de vocês. Mas no começo, quando foram criadas todas as coisas, foi dito: Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Quando já estavam em casa, os discípulos tornaram a fazer perguntas sobre esse assunto. E Jesus respondeu: o homem que mandar a sua esposa embora e casar com outra mulher estará cometendo adultério contra a sua esposa. E se a mulher mandar o seu marido embora e casar com outro homem, ela também estará cometendo adultério. Entendemos que Jesus queria dizer aos discípulos que entre os crentes não deve existir espaço para a introdução dessa lei, pois nenhum cristão verdadeiro comete adultério ou fornicação. Como então haveria justa causa para o divórcio? No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 31 e 32, que já estudamos no tópico anterior, percebe-se que a resposta foi dada a todos, incluindo os não convertidos. Isto é, aos não crentes é comum a prática de pecados que envolvam a moral. É lícito divorciar-se? Jesus respondeu que não. Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Versículo 6 do capítulo 19 do Evangelho de Mateus.
O divórcio é errado porque separa o que Deus uniu e viola o voto de permanecer fiel até a morte. O divórcio é errado porque separa o que Deus uniu e porque leva a outra parte a adulterar, conforme já vimos no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículos 31 e 32. O divorciado pode casar-se de novo? Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 18, responde: se um homem se divorciar e casar com outra mulher, comete adultério. E quem casar com a mulher divorciada também comete adultério. Se alguém se casa com uma pessoa ligada a outra, esse comete adultério. De modo que, se ela viver com outro homem enquanto o marido estiver vivo, ela será chamada de adúltera. Mas, se o marido morrer, ela estará legalmente livre e não cometerá adultério se casar com outro homem. O mesmo acontece com vocês, meus irmãos. Do ponto de vista da lei, vocês também já morreram, pois são parte do corpo de Cristo. E agora pertencem a Ele, que foi ressuscitado para que nós possamos viver uma vida útil no serviço de Deus. Escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 7, versículos 3 e 4. Há exceção. Portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Versículo 9 do capítulo 19 do Evangelho de Mateus. O divórcio por causa de relações sexuais ilícitas permite novo casamento. Tópico 2.1, o título é: e se a outra parte provocar o divórcio? Quando um casal vive sérios contratempos e uma das partes concorre para que encontre base bíblica para o seu intento, alguma coisa está errada. Pois quem é nova criatura e segue a Cristo fielmente, sua conduta e obras manifestam o seu caráter. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Escreveu Paulo, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículos 17 e 18.
Todavia, o apóstolo Paulo escreveu que se um dos cônjuges for crente e o outro não, e o incrédulo pedir o divórcio ao cônjuge crente por causa da sua fé, este poderá concordar com o divórcio, pois estará livre de qualquer culpa e desembaraçado dos laços matrimoniais, podendo assumir novas núpcias. Escreveu Paulo. Para os que já estão casados, tenho um mandamento, que não é meu, mas do Senhor: que a mulher não se separe do seu marido. Porém, se ela se separar, que não case de novo, ou então que faça as pazes com o marido. E que o homem não se divorcie da sua esposa. Aos outros digo eu mesmo, e não o Senhor. Se um homem cristão é casado com uma mulher que não é cristã, e ela concorda em continuar vivendo com ele, que ele não se divorcie dela. E, se a mulher cristã é casada com um homem que não é cristão, e ele concorda em continuar vivendo com ela, que ela não se divorcie dele, pois Deus aceita o homem que não é cristão por estar unido com a sua esposa cristã, e aceita a mulher que não é cristã por ela estar unida com o seu marido cristão. Se não fosse assim, os filhos deles não pertenceriam a Deus. Mas, sendo assim, eles pertencem. Porém, se o marido não cristão ou a esposa não cristã quiser o divórcio, então que se divorcie. Nesses casos, o marido cristão ou a esposa cristã está livre para fazer como quiser, pois Deus chamou vocês para viverem em paz. Esposa cristã, como é que você pode ter a certeza que não vai salvar o seu marido? E você, marido cristão, como é que você pode ter a certeza de que não vai salvar a sua esposa? Carta de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 10 a 16. Fora disso, comete-se adultério todo cônjuge que se casar com outra pessoa sem que um ou outro esteja legalmente divorciado, segundo o fundamento bíblico de Mateus, capítulo 5, versículos 31, 32 e capítulo 19, versículos 1 ao 8, conforme já vimos anteriormente. E no subitem 2.2, o título é Anulação versus Divórcio. O Código Civil brasileiro permite a anulação do casamento como se nunca tivesse sucedido nas seguintes condições. Primeira, condenação por crime inafiançável ocorrido antes do casamento e omitido pela parte ré.
segunda, portador de deficiência física ou moléstia grave e transmissível, capaz de pôr em risco a saúde do cônjuge, fato também omitido antes do casamento. Terceira, o homem casar-se enganado com mulher não virgem. A lei de Moisés fala deste assunto em pureza sexual e casamento no livro de Deuteronômio, capítulo 12, versículos 13 a 21. Divórcio é diferente. É o rompimento dos laços matrimoniais, os quais ficam livres para contraírem novo casamento. E no subitem 2.3, demos por título: o divórcio é lícito por outros motivos? Foi o que inquiriram os fariseus para testar o mestre, conforme o nosso texto de referência no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 3. A resposta de Jesus foi negativa, referente ao ato de divorciar-se por qualquer causa, exceto por causa de adultério, o que era legal. Deuteronômio, capítulo 24, versículos 1 a 4. Essa era a grande polêmica entre os religiosos de Israel. Eles mesmos desconsideravam a lei de Moisés de Deuteronômio, capítulo 24, versículos 1 a 4, e passavam a repudiar a mulher por qualquer motivo fútil, como, por exemplo, conhecer outra mulher mais bonita do que a sua. E no tópico número 3, demos por título: divórcio não existe no dicionário de Deus. Em Mateus capítulo 19, versículo 8, do nosso texto de referência, Jesus respondeu que Moisés admitiu o divórcio por causa da dureza de coração, pois muitas mulheres sofriam privações desferidas pelos maridos. A dureza do coração e o divórcio não fazem parte do vocabulário de Deus. Em suma, Jesus afirmou que a normalização dada por Moisés ao divórcio nunca esteve no projeto de Deus para o casamento, pois no princípio não foi assim, mas era tolerável porque era o máximo que se poderia exigir de um povo que tinha o coração refratário para as coisas espirituais. Tópico 3.2. Deus odeia o divórcio. O plano de Deus é que a união entre o casal seja um compromisso que dure para sempre, como diz o nosso texto de referência em Mateus capítulo 19, versículo 6. Todavia, Deus sabe que o casamento envolve duas pessoas falhas e por esse motivo o divórcio seria inevitável. Deus estabeleceu normas visando a proteção dos direitos dos divorciados, em especial das mulheres, conforme já vimos no livro de Deuteronômio, capítulo 24,
versículos 1 a 4. Deus fez um casal e os uniu em uma só pessoa. Se ele tivesse planejado o divórcio, teria feito outras mulheres para Adão? Deus repudia o divórcio. Está no texto áureo desta lição a passagem do profeta Malaquias, capítulo 2, versículo 16. É preciso resguardar os sentimentos para não cair no laço da infidelidade conjugal, pois Deus condena o divórcio de maneira veemente. O pequenito livro do profeta Malaquias expõe os pecados dos seus contemporâneos enfraquecidos pela falsa devoção de uma liturgia vazia. O escritor apontou a necessidade moral que eles tinham de serem fiéis a Deus. Malaquias reprovou seus cultos sem nenhum valor, seus sacrifícios vãos, seus líderes corruptos. Em Malaquias, capítulo 2, versículos 13 a 16, eles foram censurados pelo tratamento rude dispensado às esposas, comportamento que punha a termo à aliança matrimonial. Diz o texto: existe outra coisa que vocês fazem? Gemem e choram, cobrindo de lágrimas o altar de Deus, porque ele já não aceita mais os sacrifícios que vocês oferecem. E cada um de vocês pergunta: por quê? É porque Deus sabe que você tem sido infiel à sua esposa, a mulher com quem casou quando era moço. Ela era sua companheira, mas você quebrou a promessa que fez na presença de Deus de que seria fiel a ela. Não é verdade que Deus criou um único ser feito de carne e de espírito? E o que é que Deus quer dele? Que tenham filhos que sejam dedicados a Deus. Portanto, tenham cuidado para que nenhum de vocês seja infiel à sua mulher. Pois o Senhor Todo-Poderoso de Israel diz: eu odeio o divórcio. Eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Portanto, tenham cuidado e que ninguém seja infiel à sua mulher. Deus aprova os votos declarados em casamentos lícitos e, por isso, imputa responsabilidade aos que descumprem a aliança. E no tópico 3.3, demos por título Polêmica acerca do segundo casamento. Há uma controvérsia com relação ao divórcio. Se é ou não permitido um novo casamento, com base em Mateus, capítulo 19, versículo 9, do nosso texto de referência. A separação, a não ser por causa de prostituição, é o ato ilícito que, provavelmente, dá o consentimento para o divórcio e a realização do segundo casamento. Muitos entendem esta afirmação como se referindo à infidelidade entre solteiros, porque o termo no original grego significa fornicação.
De acordo com o costume judaico, os noivos eram considerados casados durante o período em que estavam comprometidos. A infidelidade ocorrida antes e não depois do casamento seria a única razão válida para o divórcio. E no item 4, demos por título uma cláusula de exceção. Prostituição pode significar qualquer desregramento sexual. Jesus disse ser possível o divórcio se fosse cometida amoralidade, pois serão dois, uma só carne. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 31. Como dizem as Escrituras Sagradas: é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Uma quebra da aliança por sexo ilícito podia ser um forte motivo para o mesmo. Talvez Jesus tivesse em mente a realização de um novo enlace matrimonial. A expressão "e casar com outra", no capítulo 19, versículo 9 de Mateus, aponta ainda para um novo casamento, caso ocorra a cláusula de exceção, qualquer que seja a sua explicação. E no tópico 4.1, quem estaria liberado? Parece que só a parte inocente teria autorização para se casar de novo. Ainda que não esteja explícito no texto, trata-se da manifestação da misericórdia de Deus para com o cônjuge que foi injustiçado. Com a vigência do divórcio em nossa sociedade, discute-se a respeito do segundo casamento e sua permissão bíblica. Toda essa polêmica gira em torno das afirmações de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 32, e ainda capítulo 19, versículo 9, que já vimos. A separação, a não ser por causa de infidelidade, é a única lacuna que dá autorização para o divórcio e outro casamento. Há exegetas que entendem esta afirmativa como cláusula de exceção ao referir-se à infidelidade conjugal. Mesmo solteiras, as pessoas eram consideradas casadas após o instante em que se comprometiam. A infidelidade, a partir desse período, seria o único motivo para o divórcio. Item 4.2. Se possível, perdoar. Qualquer que seja a significação que se dê para o ato de infidelidade conjugal, a Bíblia não incentiva o divórcio. Mesmo quando alguém cair por adultério, através da misericórdia divina, poderá exercer o perdão e reconstruir o casamento. Por coisas mais graves, Deus nos perdoou. Devemos seguir o seu exemplo e suplicar-lhe graça para sermos capazes de perdoar, até por motivo de adultério. Pelo contrário,
Sejam bons e atenciosos uns para com os outros. E perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Disse Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 32. E concluindo nossos estudos desta lição número 6, no item 4.3, demos por título Quando não há arrependimento. Quando um dos cônjuges não se arrepender e continuar prostituindo, pode ser aplicado a orientação da regra de exceção. No Evangelho de Mateus está registrado no versículo 9, versículo 19. Um novo casamento poderá ser um escape para a situação, mas não significa que seja a única saída. E nesse tema tão polêmico, conheço pastores antigos que não falam mais sobre isso. Que conclusão podemos chegar? O índice de divórcio entre os cristãos tem aumentado, inclusive entre os ministros do Evangelho. Deus odeia o divórcio, conforme vimos no livro do profeta Malaquias, capítulo 2, versículo 16. Todavia, a reconciliação e o perdão devem ter primazia em tal situação. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 4. Perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os que nos ofendem. E não nos deixe que sejamos tentados. Terminamos assim os nossos estudos de hoje sobre o divórcio segundo a palavra de Deus. E que Deus a todos continue abençoando, rica e abundantemente. E até a próxima semana com a nossa 7ª lição. Até lá, se Deus disser que sim.